negativa, muito imbecil. Eu posso ser muito otimista, muito sorridente, muito varonil. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, você que me ouve. Há quanto tempo a gente não fica assim a sós, eu e você, olho no olho, quatro paredes, não é mesmo? One by one, sempre cheio de testemunhas, cheio de convidados, e hoje é a gente na nossa intimidade. Ai, meu Deus. Hoje, então, mais um dia de cativeiro, e então, muito bem-vindo, você que tá aí ouvindo no seu fone, indo pro trabalho, na academia, no carro, lavando a louça, seja o que for, aí o motivo que te levou a apertar esse play e ouvir as besteiras que eu falo, sempre grata. Inclusive, gratidão é um pouquinho do tema que eu resolvi falar hoje, começando pelo fato de reunir aí alguns pensamentos que estão um pouquinho frescos na minha cabeça e que pode ser que também estejam na sua, você concorde, e se também não concordar, não tem problema, crie o seu podcast e fale as suas opiniões. Enfim, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão da positividade, da pessoa otimista, ou da pessoa pessimista, ou da pessoa realista. E começando falando um pouquinho, eu sempre gosto de trazer um contexto que é a minha própria experiência para essa opinião. E trazendo que quem me conhece sabe a famosa frase, eu sempre tive mais facilidade para um perfil um pouco mais realista e eu sempre tento me defender como alguém realista e não como alguém pessimista. Mas quando eu uso os argumentos eu vejo que eu tenho mais tendência a, na verdade, ser pessimista. Mas, enfim, muito da minha bagagem, muito daquilo que já aconteceu comigo, me faz sempre esperar o pior das situações. E de alguma maneira o meu cérebro funciona melhor quando eu sinto que eu posso esperar o pior e que de repente, por alguma razão, eu vou ser surpreendida positivamente do que eu esperar algo bom, né? E ser sempre decepcionada por não acontecer. Então, por isso eu sempre sinto que eu reforço essa minha crença que acaba sendo negativa, né, querendo ou não. E quando eu falo muito das minhas experiências, do meu contexto de vida, é claro que tem coisas ali que aconteceram diretamente comigo, mas também que tem a ver com a própria situação ali da minha criação, falando agora diretamente da figura da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito negativa, até de novo pelas experiências dela. Ela sempre teve uma vida muito difícil. Um dia ainda quero fazer um podcast ali falando um pouquinho da história dela, mas ela nunca teve muitos motivos para ser uma pessoa muito esperançosa ou ser muito otimista para a maior parte das coisas. E até recordo de algumas pessoas que iam conversar com ela ou visitá-la, e aí eles tentavam animar ela, tentavam falar com ela sobre esse papo, sabe, assim, de positividade sem consciência, que é uma coisa que eu também vou falar aqui um pouquinho. Basicamente aquelas pessoas que, né, às vezes é uma coisa assim que falta até aquela possibilidade de consciência de classe mesmo, né, da pessoa que quer ser super positiva, mas é difícil, né, ela ia lá, visitava minha mãe, falava todo um discurso, mas quem continuava vivendo a vida de fodida era a minha mãe e não aquela pessoa, então pra ela é muito mais fácil só falar e vazar. E claro, né, minha mãe tinha alguns históricos assim também de perfil mais depressivo, etc. Mas tirando isso, eu sempre convivi muito com essa visão negativa, uma pessoa sempre muito desesperançosa e etc. E o quanto isso é algo que nos afeta diretamente. É até também um ponto que eu quero chegar, que é entender o quanto o nosso olhar sobre as coisas ditas, coisas que acontecem na nossa vida. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre esperava que algo ruim ia acontecer nos finais de ano dela. Ela falava isso sempre, ela falava, cara, vai chegar o final do ano, ou tá chegando o final do ano, já tô esperando alguma coisa acontecer. E por incrível que pareça, adivinha só, pra surpresa de ninguém, aconteciam. E já teve vezes sério, tem uma cena que é uma situação que é muito engraçada aqui. Foi no final de ano, a minha mãe simplesmente foi levar o lixo na lixeira e ela se virou
pra voltar pra casa, e nisso que ela se virou, ela quebrou a perna e passou, tipo, final de ano com gesso na perna e etc. Teve várias situações dela ficar internada em hospital durante o ano novo, durante o Natal, em UTI. E, enfim, até mesmo quando ela descobriu o câncer, ela também passou por isso no final de ano. Então ela sempre atraía muito isso. É um pouco do que eu quero chegar nesse ponto sobre a atração das coisas, né? Também é um tema muito amplo, muito complexo, que eu vou passar aqui rapidamente. Mas eu trago um pouquinho disso pra gente entender o quanto isso pode nos afetar, né? Eu detesto usar a palavra mindset, mas a gente vai passar um pouquinho por isso durante esse podcast para falar um pouquinho de como a gente pode se reconfigurar. Eu acho que esse é o maior ponto do que eu quero trazer, né? Como o ser humano é um ser completamente configurável e reprogramável. Eu tenho me visto, né, muito com essa dualidade de pensamento mesmo, sendo alguém que sempre teve um perfil mais racional, mais realista, mas o quanto isso também me leva, ou pode, né, de modo geral, nos levar a sermos pessoas um pouquinho mais frias e desmotivadas, e até mesmo, sabe aquela coisa de você perder o seu brilho, porque você tá sempre encarando a vida como ela é, sem mentir pra si mesmo. Mas eu acho que pode ser positivo, sim, a gente se agarrar a algumas crenças, e já que estamos todos aqui, já que já estamos vivos e ainda vamos viver muitos anos, como as nossas opiniões sobre as coisas que acontecem com a gente podem tornar essa convivência e essa vivência um pouco mais leve. Eu acho que esse também é o ponto central de tudo isso que eu quero discutir um pouquinho. Então como ser uma pessoa positiva, mas de uma maneira consciente, né? Não ir para aquele extremo da positividade que acho que todos nós conhecemos em algum momento da nossa vida pessoas que foram e são exatamente assim, né? É tudo muito lindo, muito maravilhoso, e na verdade a pessoa é uma grandíssima privilegiada em vários aspectos, e assim, adianta, né? Não é fácil para todo mundo ser muito grato quando a vida, na maior parte, é um perrengue e a gente tem vários problemas que tem fonte em uma situação que não é fácil de resolver, como, por exemplo, desigualdade, pobreza e várias outras coisas. Então, também não dá para bancar o desentendido. Eu adoraria, né, ser a pessoa que também é super alto astral e super otimista naturalmente. Eu acho e sempre admiro aquelas pessoas que são muito, sabe, aquelas pessoas facilmente impressionáveis, aquelas pessoas muito satisfeitas com qualquer coisa, um olhar assim mais simplista, e tá tudo bom, tá tudo certo, e qualquer coisa anima muito, e ela tá sempre muito tranquila. Nossa, eu realmente acho que a pessoa ela tem que ser muito desligada, assim, tipo, do redor dela. Ou talvez uma coisa ali dela não tenha muita bagagem mesmo, e tá tudo muito bom, tá tudo muito certo, e ela tem umas necessidades assim bem baixas mesmo, e qualquer coisa já supre. Adoraria ser esse tipo de pessoa. E enfim, eu trago um pouquinho pra gente pensar nesse extremo, ser também a pessoa que nunca tem um olhar positivo pra nada, ou nunca tá esperando nada de nada. E eu não tô falando nem sobre expectativas, esse não é o ponto, tá? Não é sobre expectar algo. Eu acho que é mais sobre o significado que nós damos para as coisas e como a gente leva a nossa vida de modo geral. É mais uma questão da nossa configuração. E eu falo de configuração, eu li um livro, viu que chique, eu leio livros. Geralmente a minha frase eu vi um vídeo no TikTok, mas dessa vez eu surpreendi a todos dizendo, eu li um livro recentemente, e ele trazia muito essa defesa. Ele falava sobre como nos tornarmos bons naquilo em que a gente quer ser, muito bons, e trazia esse ponto de que não é bem assim, eu nasci assim e vou morrer assim, ou quem é bom nasceu bom e quem é ruim vai sempre ser ruim. Mas ele trazia muito nesse aspecto de que somos programáveis, né? A gente pode se configurar para executar determinada tarefa, e com o tempo e a prática e enfim, né, uma boa execução daquilo, a gente vai ficando cada vez melhor. Então isso é uma coisa que dá para trazer também para isso que eu quero chegar, que é como configurar nossa mente para sermos seres humanos um pouco mais otimistas, por assim dizer, e ter uma visão um pouco mais, enfim, uma visão um pouquinho mais feliz da situação toda que acontece com a gente. Eu sinto assim que
Quando eu era mais nova, adolescente, eu era muito mais fria e muito mais racional e era muito por esse caminho mesmo. E o quanto a gente ir por esse caminho traz escudos e defesas e deixam sempre a gente numa posição de autopreservação assim extrema, de criarmos mesmo barreiras contra as pessoas e sempre estar com 1000 passos atrás para tudo que acontece com a gente, pessoas, situações. A gente sempre chega nos lugares muito, enfim, reticentes quanto tudo. E o quanto eu demorei muito tempo para conseguir me desfazer desse casulo e conseguir me libertar e passar a confiar nas pessoas, né? Apesar dos pesares da minha vida. E me vi nos últimos anos, aos pouquinhos, reconstruindo esses muros novamente. E por isso resolvi gravar esse episódio, por entender que talvez seja uma coisa assim, que naturalmente, se a gente não se cuidar, o mundo vai nos deixando com essa casquinha grossa, sabe? E com essa descrença das coisas e com esse ar bem negativo, com esse ar bem pessimista. E de novo, pelo amor de Deus, não tô aqui para plantar a positividade onde ela não existe, não tô aqui para trazer um ar de vamos ser cegos com a realidade, né, com as desigualdades e com todas as atrocidades que acontecem. Não é isso. Mas eu falo um pouquinho naquele saldo que a gente impõe nas experiências que acontecem na nossa vida, falando agora do particular mesmo e não do mundo, da sociedade, mas no nosso âmago mais pessoal mesmo. Eu tenho muita facilidade em fazer isso. Eu sempre sinto que quando algumas situações terminam na minha vida, vou chamar de ciclos, eu tenho uma tendência a só lembrar das coisas ruins que acontecem. E até não só quando as situações terminam, né, ter esse saldo negativo, mas durante as experiências também eu tô sempre com o olhar muito atento às coisas ruins e aos incômodos e as frustrações. Eu tô sempre muito atenta a isso e raramente tô buscando motivos pra gostar, buscando motivos pra me alegrar com aquilo e o quanto isso tem feito muito mal para minha óptica em relação ao estilo de vida mesmo. E aí já trago também mais pra frente um pouquinho sobre quais são os benefícios para nossa saúde, para o nosso bem-estar, quando a gente exercita essa visão mais otimista, mais buscando mesmo ter boas experiências. E por mais que hajam as más experiências, o quanto que a gente pode tirar de proveito de cada coisa que acontece da melhor maneira possível, sem carregar, eu já falei disso outras vezes em outros podcasts, sem carregar pesos desnecessários, sem ficar arranjando pra si algum tipo de remorso, amargura, raiva, sabe? Aqueles sentimentos ruins que a gente fica carregando. É engraçado eu tá passando por isso novamente. Talvez fale um pouco da idade, né? A gente chega ali depois dos 30 e parece que se a gente não tá sempre se policiando e sempre enfim, tendo um trabalho ali de manutenção sobre as nossas crenças, a nossa identidade, a gente tem uma tendência a voltar para antigos lugares onde as coisas não iam muito bem. E acho que não falo sozinha, né? Espero que seja algo que alguém ou mais alguém também tenha passado ou esteja passando. É tão mais fácil, né? A gente tem uma visão muito negativa. Claro que com o consumo, eu tô me sentindo uma pessoa que tá escrevendo uma redação do Enem. Com o consumo das redes sociais e a propagação em massa das informações, temos acesso, né, a tantas atrocidades que acontecem no mundo, no dia a dia, com muito mais facilidade e agilidade. Olha só, põe aí na tua redação do Enem, caso o tema seja algo que você possa aproveitar nesse tema. Mas o que eu quero dizer também é que estou nesse momento, né, 30 anos de idade, acho que é a idade de muitas pessoas que tá me ouvindo, ou vai fazer, ou tá perto, ou passou, mas enfim, pessoas, né, jovens adultos, jovens pensantes aí como eu, onde a gente, cara, é facilmente atingido pela ideia de que tudo é uma grande bosta, nada disso importa, tudo é muito banal e fútil e o quanto é uma droga tudo.
Desde a rotina que você tem, desde o capitalismo, desde você ter que gastar a maior parte da sua vida trabalhando, ganhando um salário que nunca jamais vai justificar você gastar tanto tempo da sua vida naquilo. Enfim, muitos pensamentos que passam pela nossa mente e no dia a dia a gente só espera coisas ruins. A gente conhece pessoas e tem experiências que em grande parte das vezes são bem ruins. Os sentimentos que a gente tem no dia a dia também é um momento ou outro de felicidade, de algo assim extremamente excitante para nossa vida, são momentos raros. Me peguei pensando, né, a longo prazo no quanto isso pode ser algo ruim. Eu tinha um professor não lembro qual matéria, e ele falava isso, acho que ele era um professor de biologia, e ele falava que a coisa mais sensacional do ser humano é que ele é a única espécie que consegue mudar o seu trajeto, o seu rumo, o seu destino, a sua trajetória. E eu acho que o podcast nesse dia tem muito esse objetivo, a gente parar e ter essa consciência do que tem sido as nossas crenças e aquilo que está movendo, como isso está nos afetando, né, positivamente ou negativamente, e conseguir mexer isso na nossa cabeça. Eu estava evitando usar esse termo, mas é o famoso mindset que a gente pode discutir. De novo, é muito fácil a gente, num dia a dia, sempre esperar coisas ruins. E a gente acaba nos colocando num contexto de comportamento de estar sempre com o pé atrás quando conhece novas pessoas ou quando se insere em novos contextos da vida, como um novo emprego, como, sei lá, uma nova cidade, uma nova casa. A gente sempre está muito reticente, a gente cada vez mais está demorando muito mais ou quase nunca chega a confiar em ninguém. A gente está sempre começando algo já esperando o final daquilo. O que eu trago também de reflexão é que não que a gente deva ignorar o que é óbvio, né? Então eu até tenho tido muito esses pensamentos, essas reflexões. Futuramente vão ter outros episódios falando de alguma dessas questões que nos últimos meses passam muito pela minha mente e que tem virado pautas para mim, né? Sim, a gente tem essa condição de ser um ser que é totalmente finito, então eu sempre trago essa reflexão do quanto todo mundo é irrelevante e nada disso importa. A gente tá aqui igual uma colônia de formigas se achando importante, se achando big deal, achando que, meu Deus do céu, os nossos draminhas e tudo aquilo que a gente vive tem grande importância, quando na verdade não tem importância nenhuma. A gente é totalmente banal e esquecível e não interessa o que você faça pro universo. Você todo dia pensa no cara que inventou a eletricidade, que é uma coisa que você hoje é completamente dependente. Então é um exemplo só para dizer e reforçar que não interessa o que você faça de importante para a sociedade, você vai ser esquecido como qualquer um. E eu acho que ter esse tipo de pensamento mais realista não impede você de conseguir também absorver muita coisa positiva e otimista da vida. Eu falo mais do ponto de vista de você não se tornar uma pessoa muito fria, muito sem brilho, muito sem... Eu quero trazer o ponto aqui do quanto o otimismo, vou chamar de otimismo consciente, ele pode sim ser benéfico para nossa vida no dia a dia. Eu falo porque eu sempre tive mais propensão para ser mais realista e trazer muito mais racionalidade para as coisas que eu falo, para as minhas crenças e etc. Nunca fui muito polida em relação às coisas, sempre preferi encarar as coisas como elas são. Mas a longo prazo isso pode ser uma coisa que nos deixa meio robotizados e meio apagadinhos. A gente acaba não tendo acesso a muita coisa que a vida tá aí para proporcionar. Embora, de novo, sei da nossa insignificância e da nossa finitude como seres humanos, mas até que isso aconteça, até que a gente deixe de existir, muita coisa pode acontecer na nossa vida e ser legal, e ser uma boa experiência, e a gente ter disso muitos benefícios do que simplesmente viver um dia após o outro, vivendo, trabalhando e morrendo, né? Então, o que eu quero colocar aqui,
E não preciso nem comentar o quanto, né, a medicina defende os benefícios de você ter uma vida mais positiva, o quanto esperar o melhor das coisas pode sim tornar as coisas melhores. E de novo dando o exemplo da minha própria mãe, eu sei que é um exemplo um pouco delicado, mas enfim, a saber, né, minha mãe ela passou ali por 2 anos de tratamento de câncer até morrer, e no primeiro ano da vida dela, ela encarou tudo com muito otimismo, um otimismo que eu tava assim, nunca tinha visto ela ter. E, cara, ela era a pessoa mais animada ali dos leitos de hospital. Ela sempre tava, sabe, muito bem disposta. E ela não se queixava. Ai, beleza, perdi o cabelo, tá tudo certo. Ah, beleza, se precisarem arrancar meu seio, tá tudo certo. Ela tava muito otimista em relação a tudo. E com uma energia que eu nunca tinha visto antes. E isso levou ela por grande parte do tratamento, assim, tornando ela basicamente indestrutível. Até que em algum momento, tá, dando ali uma altura, que ela percebeu que talvez não fosse tão simples assim, que a saúde dela não ia melhorar, enfim, né? Nunca saberemos o que se passa na cabeça das pessoas que estão lidando com doenças assim, né, crônicas, e no caso dela, em particular, nunca saberemos também o que era aquilo que a afetava, mas em algum momento esse pensamento dela mudou completamente e ela se tornou a pessoa que desistiu e passou a ter uma visão mais negativa sobre o seu próprio prognóstico e não teria uma melhora e não adiantaria então ela fazer os tratamentos, a quimioterapia. Ela foi desistindo de tudo e rapidamente o quadro dela de saúde acompanhou essa nova fase, esse novo pensamento, e ela foi regredindo em muito até, né, chegar ali na piora de todos os sintomas, de toda a situação, e ela veio a falecer. Não estou falando, pelo amor de Deus, né, que se ela tivesse sido positiva, ela teria vivido. Não é essa a conclusão que eu quero trazer, mas falando de pessoas que passam por doenças assim, e eu já vi vários relatos, o quanto ter uma visão positiva pode sim ajudar as pessoas, até mesmo em momentos de doença, sim. E o quanto se entregar afeta o nosso sistema imunológico diretamente. Isso é comprovado, já não é nem achismo. De vez em quando a gente traz aqui um dado, né, uma coisa científica, não é só o famoso data foda-se. E aí, no caso da minha mãe, como eu disse, eu pude ver, né, diretamente o quanto aquilo afetou ela na questão de saúde, e por isso eu trago que ser uma pessoa somente negativa ou somente realista, ferro e fogo, e é isso e acabou, pode nos afetar também na questão de saúde, e pode trazer uma vida tão mais chatinha de ser vivida, e uma vida principalmente muito sem um propósito. E eu fico reticente também de falar de propósito, porque eu acho que cabe para um outro tema. Eu não falo daquele propósito que os coaches trazem, eu não falo de propósito atrelando isso a profissão e nem nada disso, mas falando de como a gente pode configurar a nossa mente para viver uma vida um pouco mais leve e viver uma vida que, bom, já estamos aqui, né? Já estamos vivendo, vamos viver mais alguns bons anos, né? Se tudo der certo. E até lá, o que a gente vai estar fazendo, né? Quais serão os nossos bons motivos para sair da cama e conseguir, né, reagir e não só ser passiva. Porque eu falo porque, assim, sendo uma pessoa que tem uma tendência mais realista, é muito fácil a gente não fazer nada. Se você sempre se agarra à ideia de que nada disso importa, todo mundo vai morrer, que é uma crença e algo que me tranquiliza muito, é uma coisa que pode fazer você ser alguém que não vai fazer nada nunca sobre nada. Tipo assim, por que eu vou cuidar da minha saúde se eu vou morrer? Né? Por que eu vou, sei lá, começar uma amizade com uma pessoa se eu sei que nada disso importa, daqui a pouco a gente já não tá mais próximo? Por que eu vou investir meu tempo e energia nessa amizade, nessa pessoa? Por que eu vou gastar meu tempo nisso, nessa atividade? Por que eu vou querer aprender coisas novas se eu vou logo parar de existir? Então, são pensamentos que, se a gente não cuida, a gente realmente fica refém de uma vida muito parada e de uma vida que a gente deixa de exercer e de utilizar mesmo, né, todos os recursos que a gente nasceu com. Eu acho que é esse equilíbrio, que é o momento que eu estou, né, buscando esse equilíbrio entre
ser uma pessoa consciente e conseguir reprogramar então a minha mente para esperar sim coisas boas e buscar as coisas boas e positivas que a vida tem. Eu, de novo, tenho mais facilidade pro oposto, mas gosto de encarar as coisas sempre como um exercício, gosto de encarar as coisas como um desafio para mim mesma, de conseguir fazer o contrário. E se a gente parar pra pensar assim, claro que é chato de fazer isso quando a gente tá passando por uma situação em que a gente tá à flor da pele, muito bravo, ou muito triste, ou muito isso, ou muito aquilo, a gente parar e falar, ai não, mas vamos lá, qual que é a coisa boa disso? Tipo, mano, não existe, entendeu? Tipo assim, mas no outro momento mais oportuno, a gente conseguir olhar para as coisas com um olhar mais de ternura e não tanta frieza. Eu torço muito para que todo mundo esteja entendendo o que eu tô falando, porque na minha cabeça tudo isso faz muito sentido. Eu trago agora um assunto que vai parecer fora do assunto que eu tô falando, porque eu toquei na questão da bondade e da frieza, mas exatamente acho que esse é o ponto que me alertou muito sobre a postura e a maneira que eu tava vendo as coisas. É muito fácil a gente se tornar uma pessoa fria e totalmente encasulada, e eu não acho que isso seja uma coisa boa. Pelo menos não é bom pra mim e não é aquilo que eu quero ser. Eu fui muito assim na minha adolescência, né? Então eu passei muitos anos me encasulando e colocando 1000 barreiras entre eu e as pessoas, pelas razões, né, e contexto da minha vida que me fizeram não querer as pessoas perto de mim. E foi muito difícil o trabalho de me desencasular. E eu comecei a perceber que eu tava voltando a fazer isso. Eu tava voltando a me encasular, eu tava voltando a me afastar das pessoas, a me afastar das boas experiências, a entrar num mundinho ali de escuridão, onde era só eu, e eu percebi o quanto isso não é o que eu quero. Eu não quero voltar a ser a Catiele adolescente, já tem muitos anos que eu deixei de ser adolescente, e agora é que eu não vou voltar pra coisinhas que pra mim eu já resolvi, já superei, e agora eu vou voltar pra isso, né, de bobeirinha? Não. Olha só como ela se expõe, olha só, esse podcast é isso, gente, é um grande livro aberto, é um grande, né, ela se expõe, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa, né, de coração aberto, páginas ali totalmente abertas, um livro, né, para todos, acessível, né, em vários idiomas, enfim. Mas eu acho interessante compartilhar isso porque eu sei que é um assunto bem clichê, o famoso Where's the Love do mundo, mas de fato tem me incomodado muito a escassez de ver bondade no mundo. E eu comecei a perceber o quanto a gente, sem pensar na nossa rotina, a gente contribui para um mundo que não tem bondade, para um mundo que espera o pior, para um mundo que só carrega as experiências ruins. Qualquer coisa que você vive na vida, quando você para pra pensar, você olha pra trás e fala, nossa, mas também, que perca de tempo, mas eu também detestei. A gente, sei lá, tantas coisas boas acontecem e no saldo de tudo, a gente só leva as coisas ruins, tipo... Eu, pelo menos, tenho muita facilidade em fazer isso. Aconteceu zilhões de coisas maravilhosas, mas se eu perguntar no final, e aí, foi bom? Não, foi tudo péssimo. Se eu pudesse, eu nem teria vivido isso. Eu tava muito assim. E com dificuldade de olhar para as coisas boas. Não só no final delas, mas mesmo no começo delas. E eu acho que eu senti vontade de trazer um pouco desse episódio para que a gente se pergunte, né? Vocês também se perguntem se é uma coisa que é só comigo, se eu sou especial, entendeu? Se é só sobre mim, ninguém mais no mundo, então eu trago pra você um fenômeno aqui, uma raridade, ou se pra você também isso faz sentido e você tem se visto uma pessoa com essa propensão de se encasular mesmo, de se afastar de tudo e de todos, de esperar o pior de tudo, das pessoas, das situações, de sempre carregar esse saldo das coisas negativas e nunca conseguir ver as coisas positivas. E se isso também tem te afetado, se também tem sido ruim pra você e se você também se sente deixando de viver coisas muito legais. E até essa crença, né, de atração das coisas positivas, né, o quanto isso nos afeta mentalmente,
né, fisicamente, na nossa saúde, o quanto isso deixa o nosso corpo e a nossa mente muito mais pesados. Eu acho que é mais esse exercício e eu gosto muito de trazer praticidade para as coisas que eu tô fazendo e falando. E eu gosto muito de ir nos episódios onde eu trago alguma filosofia, assim, algum insight, né? Eu gosto de trazer exercícios para que tanto eu como quem estiver ouvindo consiga não só ouvir um áudio e depois desligar e aí vai ouvir outra coisa e aí esquece daquilo e aí nunca mais lembra daquilo. Então, eu fiz isso comigo mesma. Tô buscando ver isso como uma maneira, assim, de trazer uma prática habitual, que é olhar para situações e buscar gratidão naquilo. Eu sei que é um papo chato, eu sei que parece bem clichêzão, ai, que chatice, coisa de coach, não é isso, de novo. Eu defendo muito uma coisa assim consciente, ninguém tem que agradecer por estar com uma pedra dentro do sapato, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que forçar o seu olhar para coisas que também foram boas. Não é só olhar para uma coisa muito ruim e só ver a coisa ruim. E eu me vi fazendo esse exercício não só no meu dia a dia, mas em lembranças. Tem aquele filme bem bonitinho, né? Que tá sempre muito bem contextualizado, que é o Divertidamente. E ele traz de uma maneira muito legal e bem ilustrativa, né? Que é as memórias, elas podem ser, sim, ressignificadas, né? Você pode pegar uma memória e tornar essa memória triste. E ela era uma memória feliz. Mas você também pode fazer o contrário. Você pode pegar uma memória que era triste e fazer ela ficar uma memória boa. Eu me vi, assim, me revirando em momentos da minha infância, em momentos de contextos, assim, que eu só olhava e falava, nossa, essas fases foram horríveis. Mas eu consegui trazer, buscar, resgatar coisas boas também dessas experiências, desses momentos, daquela idade, daquela fase, daquela situação, daquela pessoa em específica e dizer pra mim mesma, né, quais eram os momentos bons daquilo, né, porque também tiveram momentos bons. Eu acho que é um exercício que a gente faz poucas vezes e eu acho legal trazer e tô fazendo, então trago pra você também. Eu até, se você quiser ser uma pessoa assim mais pragmática, eu evito, né, porque quando eu crio regrinhas pra mim, eu já também não gosto, eu gosto de ser uma coisa mais fluida, mas eu sou uma pessoa que tem uma aptidão nata também pra reclamar. Aí eu falei, Catiele, se você começar a reclamar muito, a cada uma reclamação que você tiver, você vai ter que elogiar 2 coisas, vai ter que agradecer 3 coisas. Então, se você quiser também por esse caminho pra começar a praticar, mas de novo, que a gente começa a incorporar isso de uma maneira mais natural do nosso dia a dia, sabe? E de novo, não é que você tem que estar lá puto, estressado, você bateu o dedinho na quina do sofá e você tá ali falando, não, mas gratidão, eu tenho um sofá. Não, não é isso, gente, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas assim, de você falar, cara, contexto vida, sabe? Contexto pessoas, contexto relações, contexto experiências, né? Tipo, aquilo que a gente quer levar pra vida e como a gente pode olhar as coisas com óculos mesmo de positividade e parar de só esperar o ruim, o pior, e a gente começar a ir em busca mesmo do ouro que as pessoas podem nos dar em relação à experiência, à convivência e se sentir leve com isso, sabe? Em trazer positividade, em trazer uma presença na vida do outro que também traga bondade, que também traga aquilo que a gente gosta de ver no mundo, né? Algo mais leve, algo mais, sabe, fluido, algo mais que traga, né, algo que agregue e não simplesmente a frieza, a distância, a solidão, a desconfiança, enfim. É um pouquinho disso, de novo, é um pensamento muito fresco, assim, que eu me vi tendo, né, essa dualidade da nossa vida adulta, ser realista com ser pessimista e como a gente ter aí o melhor desses 2 mundos, sendo uma pessoa que é sim mais positiva, mas com consciência. Então, se fez sentido pra vocês, que ótimo. Se não fez, não tô nem aí. Não é pra vocês. Você que se engana, que achar que esse podcast é pra você. Não é. E é isso. Espero que vocês tenham
absorvido alguma coisa de interessante, senão fique apenas com a minha voz gostosinha aí no seu ouvido, no seu carro, no seu fone, tá? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Ai, que delícia esse dia, né, gente? Que bom a gente poder respirar. Você já pensou nisso? Que você respira? Ó, que ótimo. Espero que você que esteja ouvindo esteja respirando sozinho. Se não, que coisa, né? Que bom que a tecnologia tá aí. Você pode respirar por aparelhos. Nossa, que horror. Brincadeira, gente. Mas assim, que a gente tenha então essa consciência e que você comece, né? Então vou agradecer aqui por ter esse podcast, por ter meu microfone, por ter meu computador, por ter minha internet, por conseguir mais ou menos mexer nesse programa de edição, por poder divulgar isso na plataforma. Ai, gente, que loucura. Mas é isso. Vou parar de falar. Até uma próxima, tá? Quero trazer aí mais temas que passam pela minha cachola, que são muitos, muitos mesmo. Mas é isso. Gratidão, gratiluz, gratitude. Eu aprendi muita coisa que eu desaprendi quando você resolveu me atravessar e me colher do galho que me deixava suspensa. Eu aprendi muita coisa que eu desaprendi quando você resolveu me atravessar e me colher do galho que me deixava suspensa no ar. Toda a pureza morreu. Quando foi que você cresceu? Por um tempo eu te perdi. Ou foi você que se escondeu? Toda a pureza morreu. Quando foi que você cresceu? Por um tempo eu te perdi. Ou foi você que se escondeu no ar?